Bom dia. Então, vamos primeiro fazer a prece de abertura do trabalho da manhã de hoje. Invocando a presença de Jesus, o nosso irmão maior, para que nós possamos receber as graças de sua tranquilidade, de sua sabedoria, de sua firmeza de caráter. Que nós possamos sair daqui refeitos, alegres, contentes, pela mensagem que Ele sempre nos deixa. Ele disse que jamais deixaria órfãos sobre a terra, porque nós temos o Pai maior. Vamos acreditar nisso. E vamos abrir os nossos pensamentos para receber a vossa palavra. Que assim seja. Bom, realmente eu vou falar hoje sobre o tema empreender. Está parecendo palestra do Sebrae, né? Então, alguém aqui tem um negócio próprio? 3 pessoas. Eu vou perguntar de novo. Alguém aqui tem um negócio próprio? Pronto, fechou. É esse negócio que eu vou falar hoje. Eu vou falar da nossa vida. Esse é o nosso maior projeto de empreendedorismo que nós deveríamos ter como base das nossas vidas. E principalmente da nossa vida, que é uma só, que é a vida do Espírito que somos. Então, empreender, que eu vou conversar hoje com vocês, é uma resolução. É uma decisão do Espírito, de decidir, buscar esse grande empreendimento da sua vida ou não, que perdure para sempre, não dure somente esta vida. Então, quando a gente decide por empreender a nossa vida, é dali para frente uma decisão definitiva. Mas o que é empreender? Para quem não é administrador, ou contador, ou sei lá, economista, que está mais familiarizado com estes termos. Daí eu fui buscar para deixar um pouco mais claro antes da gente conversar a respeito do assunto. Então, o empreendedor, que eu gostaria que vocês pudessem colocar de 2 maneiras, se vocês quisessem. Tanto para aquele que está vendo só pelo prisma da sua própria vida, quanto pelo prisma de empreender um negócio, se você quiser. O negócio de uma empresa nesta vida. Porque estas palavras, elas servem para as 2 coisas. Então, se você tem vontade de montar um negócio, também serve. Porque a base de um negócio material vem de nós. Então, vamos lá. Então, o empreendedor é aquele que tem a capacidade de idealizar, de coordenar e de realizar projetos. Isso lá a definição de empreendedor mesmo, como se fosse abrir uma empresa. Então, toda vez que eu falar, vocês imaginem que é uma definição de empreendedorismo, mas tenta colocar com uma conexão para você. Então, olha só, ele idealiza, ele coordena e ele realiza projetos. E ele toma a decisão de abrir um negócio. Ele toma a decisão de cuidar de um negócio. Este é o empreendedor. Então, a gente está tomando a decisão. E depois tem uma definição bacana. É um indivíduo que estabelece estratégias. É um indivíduo que estabelece metas.
ele controla resultados, o empreendedor. E ele visualiza e busca sucesso do seu empreendedorismo. Será que nós fazemos isso para a nossa vida? Como se fosse uma empresa? Será que a gente faz relatórios, a gente faz planilhas de Excel ou coisas desse tipo? A gente põe em PowerPoint para apresentar para o diretor maior o que a gente fez, o que a gente realizou naquele período? E daí vem assim, o empreendedor de sucesso, ele acredita em sua capacidade. O empreendedor de sucesso acredita em sua capacidade. Quantos de nós não acreditam em nós mesmos? Então, o empreendedor de sucesso... Então, veja bem, antes eu falava o que era o empreendedor, o indivíduo que ele faz, agora é o de sucesso. Ele acredita em sua capacidade. Ele é motivado. O cara é motivado. Ele levanta e acha que vai dar certo o negócio dele. E pensa no seu negócio também, se você tem. E não precisa ser o empreendedor que abre um negócio. Você trabalha, você pode pensar assim no seu trabalho também, ou dentro da sua casa. Ele planeja a longo prazo, mas ele cuida do curto. Ele planeja o longo prazo, mas ele cuida do curto prazo. Quantos de nós está preparado para encarar a vida no longo prazo? Qual a meta que eu estabeleci para a minha vida atual? O que eu vou conseguir fazer nessa e me preparar para as próximas? E como ele faz isso? Olha só, gente, ele analisa, ele identifica, ele define, ele decide e ele monitora o desempenho do seu negócio. O tempo todo ele afere. O empreendedor, ele checa o tempo todo como que está o andamento do seu negócio. E olha que bacana, é aquele que descobre armadilhas e que implementa novos rumos. Ele descobre armadilhas e implementa novos rumos. Porque as coisas, às vezes, elas saem do trilho. E ele tem que perceber, mudar a estratégia. Senão a empresa dele vai falir. Fora as armadilhas que nós conhecemos, ligado bem ao mundo espiritual. Mas para isso, para a gente tentar identificar como que a gente pode empreender na nossa vida, eu preparei 10 passos. 10 passos para a gente tentar entender um pouco melhor. O primeiro passo, muito conhecido de nós, conhecer-se a si próprio. Este é o primeiro passo do nosso projeto de vida. Sem a busca frenética de se conhecer, de saber quem a gente é, sem esse mergulho para si próprio, é impossível a gente enfrentar os desafios de um negócio. E para o negócio material também. Vamos supor assim, olha, eu gosto de dormir cedo, gosto de acordar cedo, aí eu vou abrir um bar. Eu vou abrir uma lanchonete, que fecha meia-noite, 1h, 2h da manhã. Isso é falta de conhecimento. Aí eu abro a lanchonete, como esse empreendimento, e aí a minha lanchonete não dá certo. Mas você não tem pique, você não é feito daquilo, você não é da madrugada. Então, esse é um exemplo bobo, mas parece pequeno, mas não. Se você não se conhecer, você não consegue
abrir um empreendimento. E para a nossa vida também. E tem um ponto principal em relação ao conhecimento de si próprio. Eu não acredito, e os livros da doutrina são claros em dizer, eu não acredito que a felicidade esteja em um local delimitado do espaço. Um local definido. A felicidade não está. A felicidade, quanto mais a gente busca fora de nós, menos a gente encontra. É como a água salobra. A gente bebe, bebe, tem mais sede. Então, a gente buscando fora de nós, principalmente no material, mais sede a gente vai ter. Então, se você quer empreender, você tem que tentar fazer uma reflexão. E é tão citado no meio espírita a questão 919 de O Livro dos Espíritos, a ponto da gente ter decor. Conhece-te, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, ele dá uma dica nessa passagem do Livro dos Espíritos. Ele diz, todo dia, passa o seu dia em revista e vê o que você fez naquele dia. Ali você vai ter alguma brecha do que você é. Das incursões que você fez durante o seu dia. Com quem você esteve, o que você falou, o que você pensou. Ah, eu falei aquilo para fulano, meu Deus, por que eu fui falar? Tenta mudar. Mas eu falei 1 dia, 2 dias, 3 dias, você falou 10 dias, então você é daquele jeito. Eu não consegui me segurar 1 dia, 2 dias, 3 dias, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então você é daquele jeito. Então você tem que se revistar. Você analisou 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas eu não consigo, então anota. Faz 10 dias. Anota, olha, puxa vida, eu falei com a minha mãe, nossa, eu queria tanto ter tratado ela de uma maneira diferente, mas eu não consegui. Ah, mas minha mãe também? Minha mãe nada. Sua mãe vai ficar do jeito que ela é. É que nem quem faz terapia. Acho super legal, recomendo super. A gente começa a fazer terapia, aí a gente descobre que quem tem que mudar somos nós. Porque ninguém à nossa volta vai mudar. E tem aquela pessoa que entende errado a terapia. Então ela acha que ela pode fazer tudo. Não, eu tenho o direito de fazer tudo. Não, não, não. Não. Você tem o direito de compreender tudo. Muito menos mudar quem está à sua volta. Mude você. Então esse é o primeiro passo. Vamos avançar, senão não termina. O segundo passo, não poderia faltar, é a vontade. Claro que é a vontade. Porque eu gosto muito dessa palavra? Não. Porque eu identifiquei nessa palavra algo muito importante na nossa vida. A vontade é uma potência que nós temos no nosso espírito. Nós somos dotados de certas potências. A nossa alma é dotada de potências. E uma das grandes potências da nossa alma é a vontade. Ela é uma das maiores que nós temos. Então, o primeiro, se conhecer. O segundo, a vontade. Mas o terceiro, eu vou reforçar o segundo. Adivinha? Vontade? Pronto. Vanessa já sabe. O terceiro ponto é vontade firme. Mas por que eu separei? Porque é importante a gente saber, primeiro, para onde a nossa vontade está nos levando. Identificar, se conhecendo, para onde a gente vai. Qual é a nossa vibe? Para que direção a gente está indo? Corrigir essa rota. E utilizar essa potência, essa vontade, com firmeza. Vocês entenderam a diferença entre ter vontade, possuir a vontade e ter vontade firme? E tem 2 passagens, pelo menos, do Evangelho segundo o Espiritismo, com essa palavra, vontade firme. Tanto no capítulo 9, quanto no capítulo 17. E nas 2 passagens, é a respeito de mudar para melhor. No 9, ele fala, modificar o que é do Espírito. Quando tem vontade firme. E no 17, transformação moral
desde que tenha vontade firme. Então, para a gente se transformar, há que se ter firmeza. Não dá para ser de outra maneira. Daí vem o quarto item, foco. Mas vontade firme, ainda tem que ter foco? Tem que ter foco. Se você vai ver um empreendimento, eu vou fazer chocolate. Mas quando eu passo a fazer um dos melhores chocolates do mundo, eu tenho uma Copenhagen. Mas eu garanto que essa pessoa lá da Copenhagen, que eu nem sei quem é, podia até ter pesquisado para trazer aqui para vocês. Teve um momento que ela falou, eu vou fazer o melhor chocolate do mundo. E ela vai ficar lá, ó, bolando. Esse ano, lá no prêmio da ACIL, que tem todo ano, no dia da empresa limeirense, ganhou uma moça que é dona da Taxa do Céu. Eu não a conheço. Que todo mundo, quer dizer, várias pessoas já visitaram o Taxa do Céu e realmente, o negócio lá é de outro mundo. Eu acho que é já perto lá, para cima do nosso lar, porque chocolate, gente, tem uma fraqueza peculiar por isso. Mas ela pegou o mesmo negócio que várias pessoas já tiveram ou têm, e com muito foco, ela falou, vou fazer o melhor bolo, o melhor brigadeiro, tirar o melhor café. Porque quantas cafeterias a gente vai, o café é ruim, gente. E olha que a gente adora café, não é? Mas um está forte, outro está fraco, está mais ou menos, está não sei o que lá. Então a pessoa tem que ter, além daquela vontade, a vontade firme, tem que ter foco. E na vida não é diferente. Eu tenho foco em Jesus Cristo. Porque Ele é estabelecido o nosso modelo e guia. Então a gente vai prestar atenção em tudo que Ele falou, em tudo que Ele fez, e tentar. Nossa, mas que pretensão. Lógico que sim. Por que não? Um dia, lá atrás, por incrível que pareça, Ele foi como nós. Ele não nasceu Jesus Cristo. Ele tornou-se Jesus Cristo. Por incrível que pareça, essa potência Ele desenvolveu. Graças a Deus eu tenho certeza disso. Porque nós somos criados simples e ignorantes como Ele, como nosso maior irmão. Então a gente pode conquistar melhores patamares da nossa evolução. Então o foco é necessário para a gente conseguir. Quinto item, sobriedade. A sobriedade, muitas vezes, é confundida só com quem está alcoolizado ou não. A palavra sobriedade, ela tem que ser realmente quem está sóbrio ou não de substâncias. Porque toda vez que você está com a visão turvada por algum tipo de substância, quer o álcool, quer uma droga, quer até uma droga prescrita, porque se você precisa tomar uma medicação, você toma 3, você já fica meio grogue, que nem quando a gente volta de uma cirurgia. A gente fala até umas coisas que depois a gente não lembra nada. Então, a sobriedade, em primeiro momento, é nesse ponto. Mas, principalmente, o que é ter sobriedade? Ter sobriedade é ter equilíbrio. Sobriedade do ponto de vista de temperança, de tranquilidade. Você tem que estar sóbrio para tomar certas decisões na sua vida. A sobriedade, quando a gente esquenta com um problema forte, e a gente não dá não perde as estribeiras e dá comete um ato que a gente vai se arrepender. A sobriedade é algo muito importante para que a gente possa cumprir tudo isso que a gente está se encarregando fazer. Então, para empreender, nas nossas empresas, quando a gente está no trabalho, na nossa casa, quando a gente está educando um filho, se a gente não tiver essa capacidade, essa temperança, essa serenidade, o negócio fica pesado. Então, esse é um item, para mim, muito importante. Depois que a gente alcançou a sobriedade, a gente vai para o sexto item. O sexto item é conhecimento. Poxa vida, mas você acabou de falar de conhecimento no número 1.
E agora volta o conhecimento? Outro tipo de conhecimento. Agora é conhecer tudo o que você puder que possa ajudar você a efetuar as necessidades dentro da sua vida. Conhecimento, por exemplo, do estudo mesmo. O que nós fazemos, por exemplo, quando a gente vem a algum curso na casa. Às segundas-feiras tem o estudo do Evangelho, às terças-feiras, dependendo da terça, tem o livro dos Espíritos, tem o livro dos Médiuns, tem o Evangelho. O estudo da doutrina é uma das coisas que dará a base efetiva para a gente conseguir alcançar um sucesso no nosso empreendimento. Outros estudos. Eu tenho um filho, eu não sei o que fazer com ele. Eu vou estudar livros ligados à educação de filhos. Eu vou tentar encontrar pessoas que estudaram a respeito desse tema. Eu tenho um negócio de máquinas. Então, se eu não sou engenheiro, eu vou contratar um engenheiro. E eu vou estudar junto com o engenheiro. Eu vou quebrar minha cabeça junto com o engenheiro na minha fábrica. Eu tenho que estudar. Leon Denis, ele diz que sem o estudo profundo, a vontade pode transviar-se. Então, o item conhecimento, ele é importante para a gente usar a força, essa potência da nossa alma para o bem. Sem esse conhecimento profundo, esse estudo, nós vamos ficar desgovernados. Então, saber é de profunda importância para os nossos espíritos. O desenvolvimento intelectual é de suma importância para os nossos espíritos. Muitos das nossas decisões erradas, dos nossos problemas, foi por ignorância. Por ignorância. Eu fumo. O dia que você entronizar o quanto isso faz mal para o seu corpo, material e principalmente perispiritual e espiritual, vocês não terão capacidade. Então, isso é falta de conhecimento. Você ainda não aprendeu a seriedade daquilo na sua vida. É por pura ignorância. Não por crítica que eu estou fazendo. Conhecimento. Absorção de conhecimento. Como até a semana passada tinha coisas que eu não sei, e hoje, depois de preparar essa palestra, eu sei. E que se eu não fizer, e não faço muitas, eu estou errando. Mas estou me preparando para, na hora de uma tomada de decisão, eu tenho a base do conhecimento. Quiçá um dia eu possa sacar esse volume de conhecimento na hora de uma grande dificuldade. Então, o 7º item. Tomar decisões. Num negócio, numa empresa, se a gente não souber tomar decisões corretas, rápidas, mais lentas, decisões efetivas, no momento daquela necessidade, não vai dar certo. E nós temos que tomar decisões em nossas vidas. A capacidade de tomar boas decisões vem desse ciclo. Por que é o 7º item? Porque primeiro a gente tem que se conhecer. Depois a gente tem que ver para onde está indo a nossa direção das nossas vontades. E nisso a gente vai se conhecendo. Eu vou ter um negócio que cuida de plantas. Mas eu não tenho um sentimento. Eu não sou uma pessoa com sentimento. Não vai dar certo. Mas por que sentimento? Que planta é uma coisa viva. Ele é vivo. Se você não tiver imbuído naquela capacidade, você não sai, não fica parado. E tem pessoas que nos ajudam a tomar esse tipo de decisão. Por isso
que o próximo passo é cercar-se de pessoas-chaves. O 8º passo são ter pessoas-chaves em sua vida. E chave mesmo, do sentido da palavra, que abre e que fecha a porta. Quando a gente adquire todo esse conhecimento, a gente acaba, na nossa vida, a não ser que a gente goste de ser um ermitão na caverna, e normalmente a gente não é, tem poucos ermitões, mas a gente tem pessoas que convivem com o outro, na sociedade. Para mim, chaves importantes, que me abrem caminhos e fecham caminhos para mim. Deus é um ser, não é uma pessoa exatamente, né? Mas é um ser que me dá a base necessária. Mas vem cá, você vem falar de Deus no 8º item? Não era para ser o primeiro? Depende, Ele nos criou. Mas se a gente não quiser fazer nada com o que Ele nos deu, Ele fica lá. Porque Deus é Deus, Ele vai ser Deus. Nós não. Nós podemos demorar, nós podemos estacionar. Diz a doutrina que a gente não regride. Mas ficar parado muito tempo a gente consegue. Parado no mal, a gente consegue. E tem pessoas que falam assim, nossa, ele viveu uma vida maravilhosa. Aos 60 anos ele foi lá e matou uma pessoa. Porque estava naquele nível. Não tinha vencido aquela animalidade ainda. Ele tirou de dentro, ele sacou aquilo que ele tinha. Por isso que a vontade firme tem que tirar isso de nós. E a sobriedade traz esse tipo de temperança. Para a tomada ou não de uma decisão dessa. Aquela capacidade que você vê um filho fazer uma coisa, eu cito filhos porque filhos geralmente mexem muito com as pessoas. Se você não tem aquela capacidade de compreender, você vai junto com eles. Para os pais, por exemplo, que chegam ao ápice da dor, da perda de um filho. Mas veja bem, se a gente não acreditar em tudo que a gente estuda, a gente não fica de pé. E a gente tem um entendimento por que aquele ser passou nas nossas vidas. Curto espaço, longo espaço. Quando a gente tem o conhecimento mesmo, não tem a ignorância de saber que aquilo é uma coisa passageira e necessária àquele momento para você viver. Você não fica de pé nunca. Por isso que você vê pessoas que passaram por isso e você olha com olhos diferentes. Você fala, meu Deus, que força que tem aquela pessoa para passar a mão na vida e continuar. Então, Deus é uma pessoa-chave para mim. Jesus, os meus pais, os nossos companheiros e companheiras, os nossos filhos, os nossos parentes e os nossos amigos. Quantas portas a Dona Mira e o seu Gui não abriram para mim? Que eu os conheço há tantos anos. Quantas portas? E quantas eles fecharam? Porque eles sabiam que tinha que ser fechado. Porque a gente tem essa dificuldade. A gente não acha que aquilo que não aconteceu, ou aconteceu, sei lá, a gente fica lá encastelado nas nossas convicções, sem base científica que vem do estudo, para interpretar. E eu tenho certeza que ou você está passando por um problema, ou você passou. E aqueles que você passou, você fala assim, como eu consegui passar por aquilo naquele momento? Eu tenho passagens da minha vida que eu vou parar para pensar. Você fala, mas como? A gente teve a vontade, teve a força, teve a perseverança, mas teve aquele apoio de pessoas encarnadas, desencarnadas, de Deus e de Jesus o tempo todo, que agem em nossas vidas por intermédio dos desencarnados e dos encarnados. Então, quando a gente ora a Deus, é para que esses desencarnados do bem, esses encarnados do bem, estejam ao nosso lado e nos atraia. E a gente a eles. Porque a vontade, ela é uma coisa muito legal, porque ela transforma-se em um ímã.
Por isso que é importante descobrir para onde a sua vontade vai. Porque você se torna um ímã. É um ímã. Então, cuidado. Por isso que você tem que rever. Você tem que se conhecer para falar, ó, minha vontade está indo para aquele lugar. Enquanto você estiver indo para aquele lugar, você vai atrair pessoas daquele tipo de lugar. É automático. Daí não tem o que ficar orando, não. Se você não se corrigiu e não mudar o seu caminho, você vai unir aquele tipo de companhia. É automático. Por isso que aquele encarar-se verdadeiramente, independente da idade que você tem. Porque a gente fica falando assim, ai, eu já tenho 90 anos de idade, agora é só morrer. Como assim? A gente não acredita nisso. 90 anos é bem curto espaço de tempo para uma vida de um espírito imortal. Então, todo dia é dia. Por isso que a gente vê o jornal de vez em quando fala assim, fulano de tal fez uma faculdade com 88 anos. A pessoa fala, nossa, cara louco. Não. Ele enriqueceu o seu próprio espírito. Ele teve jovialidade suficiente para sair do comodismo, que às vezes a gente acaba tendo, eu tenho também, e dar o próximo passo. Então, o próximo item, o 9º, é persistência. Nossa, mas falou de vontade. Falou vontade firme. Falou ter foco. Agora você tem que ter persistência? Sim. Sim. Porque a vida é uma estrada esburacada. Não é aquela que a gente imagina, uma moto, tranquilamente, lisa, aquelas flores, aquela árvore. Não. A vida é uma estrada esburacada. Tem curva, íngreme, tem descida, subida. Então, a gente tem que estar preparado. Nem que a gente aprenda a ter pneus mais fortes. E aquele mesmo problema que a gente passou lá atrás, que a gente não acredita, ele volta. Mas a gente não vai ser o mesmo. Porque a gente vai estar mais preparado. Então você fala, nossa, tem coisa que eu passava quando eu era mais jovem, e é verdade, pelo menos acontece isso comigo. Eu falo, não sei como eu aguentei. E hoje acontece de novo, e aí você fala, como que eu suporto com uma maneira mais, né? Porque você vê assim, o problema é meio parecido, é semelhante ao que eu passei. Porque eu criei mais resistência. E de onde vem essa resistência? Do conhecimento. E para nós, espíritas, esse conhecimento é a fé raciocinada. Espera aí. Se eu aprendi cientificamente que aquilo acontece por causa daquilo, aquilo acontece por causa daquele outro, quando vier o problema de novo, eu vou estar preparada. Porque eu tenho a fé raciocinada, é aquela que pode encarar a razão frente em toda a época da humanidade. Primeira frase do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, desenvolver essa fé inabalável, é algo que deveria ser algo de fundamental em nossas vidas. Porque quando vier aquela curva, você tem que tirar o pé do acelerador. Daí vem aquela reta, a gente dá uma pisadinha de novo. Aí vem aquele buracão, a gente já sabe desviar. Mas antes a gente caía nele. Furava o pneu, quebrava a roda. Daí tem que parar o carro. Aí chora. Por quê? Porque você não está preparado. Cai no buraco. Chora. Pode chorar? Pode. É importante. Jesus chorou. Mas você tem que entender o motivo daquela dor. Aquela dor tem que ser investigada. Eu tenho tanta obsessão por isso, estou me obsediando.
que quando eu tenho uma dor de cabeça, eu falo, mas de onde está vindo essa dor de cabeça? Porque eu acredito que quando o perispírito nosso, o perispírito, está em harmonia, alcançou o zênite é você estar imbuído, você ligado a Deus. Né? Não é a horizontal da cruz, mas a vertical que nos leva a Deus, a gente não tem nada. Eu acredito sinceramente nisso. A gente não tem uma dor de cabeça. De verdade. Então a gente tem que investigar. De onde está vindo? Depois que a gente investigou tudo, você não encontrou que aquilo tem a ver com essa vida, então veio da outra. Mas veio. Veio. O capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, fala disso. Causas atuais e anteriores às aflições. Ele é claro em relação a isso. Investiga. Exagerei, trabalhei demais, dormi pouco, vou ter dor de cabeça. É alguma coisa profunda do meu espírito? Não. Calma. Vai dar tudo certo. Tenta dormir um pouco mais cedo. Vai não sei o que lá. Não dá para fazer tudo, não dá para abraçar tudo. Esses negócios de Instagram é muito engraçado hoje em dia, né? A gente curte umas pessoas meio nada a ver, às vezes. Mas eu gosto de ver coisas diferentes de mim, às vezes para ver como as pessoas são tão diferentes de nós. Aí tem uma pessoa lá, e eu estava curtindo tal, e a pessoa, nossa, o casamento... Jesus Cristo. Eu falei, mas acho que demorou 1 ano aquele casamento, tão chique, tão cheio das coisas. Daí, de repente, aquela pessoa saiu de férias, depois de falar 2 anos e meio da realização do casamento. Aí foi de lua de mel. Aí choveu todo dia. Mas eu achei tão engraçado, para mim foi tão significativo. Mas, Érica, mas que coisa mais boba. Não é, não. Porque a pessoa tem um momento... Ela busca tão fora de si, que ela esquece que tem Deus. Estou numa ilha paradisíaca. Se a pessoa fez o casamento só para aparecer naquele meio, ela vai para a lua de mel com o marido, com a mulher. Aí, a chuva vai estragar tudo. Porque não é suficiente. E foi longe que ela buscou. Assim. Há muitos anos atrás, quando o Divaldo fez uma palestra e falou assim, é que nem aquela pessoa que vai para Gramado de férias. Eu lembro que ele falou Gramado. Eu já fui uma vez, há muitos anos, para lá. Realmente é super bonito lá. É muito lindo. Mas ele fala que se você tiver com problema, você pode ir para Gramado, para Paris, para onde for. Você vai levar o problema com você. Daí Limeira não é bom, nem Paris. É, mais ou menos, né, Vanessa? Mas é verdade. Porque naquele lugar pode estar frio demais, calor demais, chovendo. E você não vai conseguir ver a beleza que tem uma chuva. No dia do meu casamento foi assim. Eu chorava tanto quando eu acordei, mas tanto. Chorava assim a cântaros. Eu fiquei inconformado, porque eu sempre gostei de dia de sol. Mas dali eu mudei. Porque choveu o dia todo. E estava uma queimada violenta naquela época que queimava a cana. E eu tenho muita alergia. E foi um dia, sabe, gostoso. A minha mãe chamou eu de lado. Deu uma em mim. Érica, olha como você está bem. Falou um monte. Acho que ela estava meio, sabe? O povo lá de cima usou a boca dela. Deu mais uma em mim que só ela. Passou o dia. Preparativos. Quando foi o horário X para ir na igreja, o horário X para sair da igreja, para ir na festa, nem uma gota de água. Deus já tinha preparado tudo. Ele sabia que eu não ia ter alergia, que eu ia ficar melhor, que aquele calor infernal que estava nos últimos dias, tudo ia ser resolvido. Ninguém tomou ninguém abriu um guarda-chuva, uma sombrinha, para entrar e sair da igreja. Naquele tempo eu me casei na igreja. Então, a gente tem que... E a gente se ilude com o Instagram e com o Facebook.
A gente fala, nossa, mas só eu que não tenho nada. Nem alegria, nem carrão, nem roupa, nem sapato, nem bolsa. Maquiagem, então, adoro. Mas eu falo, meu Deus, depois que eu descobri que coloca 5 quilos de coisa no rosto para a pessoa ficar com aquele rosto bonito, eu falei, meu Deus do céu, eu nem sabia que tinha tanta coisa para colocar no rosto. Eu curto um monte de coisa, maquiagem, que eu acho tão legal. Mas, gente, é muito. É 1, depois é 2, é 3, é 4, é 5. Faz praticamente um Circo de Soleil na cara hoje em dia, para sair para uma festa. Todo mundo fica bonito. E a gente acha que aquilo que a gente vê é que a pessoa é. Daí o seu cabelo não tem mais nem condição. As suas unhas, então, meu Deus do céu, já virou um papel. Mas é tudo mentira. A pessoa está com uma unha aqui assim, ó, pior do que a Zé do Caixão. E é de mentira. E você vai se desmerecendo. E você vai buscando. Você vai. É que nem uma onda. O Instagram é uma onda. Você vai indo embora junto, ó. Você vai indo embora junto. Quando você vê, você está afogando naquele trequinho que você faz assim, ó. Se você bobear, você vai junto. Aí você está. Você se perde. Porque você já não sabe quem você é mais. Aí você olha no espelho, né? Nossa, você já estava pensando que você era morena, que você era loira, que você era sei lá o quê. Mas você olha e leva um susto. Aí você tem que levantar de novo, você tem que trabalhar, o cartão de crédito vencer. Daí você começa a entrar naquele labirinto e dá depressão. Então eu vou sair do Instagram? Não. Vou ter conhecimento, vou aprender. Não preciso fazer maquiagem de 3 quilos de reboque. Faz um e vamos em frente. Mas é sério. Parece brincadeira, mas não é. A gente deixa se contaminar pelo meio. Então, deixemos nos contaminar pelo meio do nosso modelo e guia. Não é só ficar no Instagram lendo frase espírita 24 horas. Porque o foco é importante. Mas o foco, como o cabresto de um cavalo, é perigoso. É muito perigoso. Por isso que o último item, o 10º, é amar. Amar. O amor, ele é um amálgama. O que é amálgama? Aquilo que une. Aquilo que põe tudo isso. Imagina um negócio assim que você vai fazer um bolo, amassar a massa. O amor, ele vai trazer aquele tempero, aquele fermento, aquele crescimento, aquele descobrimento, aquele tesouro escondido que está lá o tempo todo e que a gente ainda não tomou posse, a gente não entrou no gozo daquele tesouro que reside em nós. O amor tem essa capacidade. Sem o amor, não somos nada. E é o único meio da gente ficar plugado o tempo todo com Deus. E sair das nossas angústias que são angústias. Você fala tudo isso bonito porque você não vê a minha vida. Vocês não veem a minha. É bonito vir aqui, se arrumar, fazer 5 quilos de maquiagem, para enfrentar. Mas a hora que eu deito a minha cabeça no travesseiro, sou eu comigo mesma e com Deus. Com as atitudes que eu tomei. Por exemplo, orar. Orar é muito importante. Mas se você passou um dia mal, se você não se trabalhou, se você não é profícuo, se você não é próspero moralmente, se você não tem mudança de caráter, a sua oração, ela fica só na horizontal, ela não chega a Deus. A oração, gente, faz parte da vida. Ela é um complemento. Quando a gente abre o ser para pedir para Deus as inspirações que só podem vir do alto, é dentro das nossas realizações que a gente faz o vínculo.
Mas eu sou tão imperfeito. Daí vem o conhecimento, daí vem a vontade. Daí vem todos os outros passos para a gente ir mudando. E a sua oração vai ficando cada vez mais plugada, cada vez mais linkada, vinculada aos hemisférios sublimes. E nós temos aqui dentro de nós uma conexão, que nem se fosse o Wi-Fi. Deve ter alguma coisa de Wi-Fi aqui nesse centro. Mas eu sempre falo, para quem você entrega a senha do seu Wi-Fi? Você entregou a senha, essa é a pessoa que vai se ligar a você. Então o amor, ele faz isso, ele completa. E por isso que não pode ter, tem que ter foco. Mas aquele hiperfoco de só olhar para aquilo, ou seja, daí vai ficar no seu umbigo. Aí você não vê o que tem para os lados. Então seria bom você fazer outras coisas. Você ouvir uma música gostosa, tranquila. Você fazer um exercício físico. Você vir ao centro para ouvir uma palestra, para tomar ou dar um passe. Você pode ter o convívio com uma criança. Principalmente, não há amor, não há nada disso se a gente não der o passo para ajudar o próximo. Se a gente ficar só na história, eu quero me conhecer, eu vou me conhecer, eu tenho que saber quem eu sou, e você se esquecer, isso não é se conhecer. Porque quando você se conhecer verdadeiramente, você vai ver que dentro de você reside a Deus e automaticamente os seus irmãos, maiores e menores. E daí você se abre como uma irmã Dulce. Ah, mas então você está querendo que eu seja irmã Dulce. Não, por que não? Mas o único meio é você, um dia ela se voltou para dentro de si. E ela viu, dentro de mim é o que eu tenho tudo. E dentro da gente, a gente encontra o outro. Aí a gente não fica mais fechado numa concha. A gente vai saber que esse tesouro pode ser, principalmente, compartilhado. Enquanto o tesouro estiver escondido dentro de nós, a gente não toma posse e também não divide. Esse tesouro que o Evangelho fala, que está escondido em nós, é principalmente para ser descoberto e compartilhado. E o amor tem essa capacidade. Então, você fazer coisas melhores, porque se você trabalha muito o dia todo fora de casa e você não vê nada, você também não vai desenvolver. Você tem que chegar em casa. Porque o amor vai transformar a casa em lar, vai transformar a cama em sono tranquilizante, necessário para refazer as suas dificuldades, as suas dores. O amor vai fazer essa parte. Vai também trazer prosperidade financeira para o seu trabalho que você está fazendo, seja ele seu ou não. Vai trazer prosperidade moral para você. O amor tem essa capacidade. Então, se 10 itens para vocês lembrarem é muito, então lembre de 3. Querer, saber e amar. Para ficar fácil. Coloca lá no espelho. Querer tem a ver com a vontade. Saber, conhecimento. E amar. 3 itens fácil. Amanhã de manhã, segundão. Quero levantar e ir para o meu trabalho porque eu amo. Querer. Mas por que eu amo? Por causa disso, por causa daquilo, eu posso fazer aquilo, se eu não estou feliz, então pede a conta, vai embora, faz outro negócio, sei lá o quê. Conhecimento e amor. Querer, saber e amar. Leon Denis, ele é claro em falar. Ele fala que todo o poder da alma se resume nessas 3 palavras. Querer, saber e amar. Nada foge muito dessas 3 potências que a gente tem na alma. Nossa, tem um espírito que acabou de materializar. Eu sou vidente ou só eu que estou vendo esse espírito materializado em forma de mosquito? Bom, como eu comecei a palestra falando de empreender,
Eu sei que avançou um pouquinho, mas só para resumir. Eu vou ler de novo o começo da palestra. O empreendedor, agora pensa na sua vida, idealiza, coordena e realiza projetos. O empreendedor é o indivíduo que estabelece estratégias, estabelece metas, controla os resultados dessas metas estabelecidas, visualiza e busca o sucesso do seu empreendimento. Então, o empreendedor de sucesso é aquele que acredita em sua capacidade. Muitos de nós, eu volto a falar, acabam tendo sérias dificuldades porque não acreditam em si. É motivado, planeja o longo e cuida do curto prazo. Como? Analisa, identifica, define e decide. Então, a partir de hoje, nós temos um projeto de vida. E eu espero que a gente possa ser bem-sucedido em nossos projetos. Muito obrigada. Agora nós vamos para o momento do passe. Vocês serão chamados na ordem das fileiras. E que Deus possa nos acompanhar nesse momento e trazer para nós as nossas necessidades e o nosso merecimento.